Olá, meu amado amigo, irmão, crente, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos hoje para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a aula de número 3, que tem o título Acabe e o Profeta Elias. Amados, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, casado com a missionária Eliane Pessoza e pai do Rony. Essa é a minha família, esse é meu lar, minha casa. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, número 10, aqui na rua São Geraldo. Essa igreja é presidida pelo pastor Eliseu Alves, aqui no Rio de Janeiro. Amados, hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, mas antes eu quero te pedir. Primeiro eu quero eu quero te agradecer por você fazer parte desse trabalho, fazer parte desse projeto. Esse projeto, esta ferramenta que nós estamos aqui fornecendo um auxílio para que você possa te ajudar aí na escola bíblica aos domingos, aí no dia que você transmite, para que possa te auxiliar. Eu quero te agradecer por você fazer parte desse grupo, por nos ajudar a levar essas instruções, essas orientações para mais pessoas. Eu quero também te pedir, compartilhe com seu amigo, peça para ele também compartilhar, peça para ele se inscrever em nosso canal, peça ele para tocar 2 vezes no sininho, para que ele possa receber esses vídeos de imediato. Por quê? Porque o YouTube, ele entende que quando nós interagimos com o vídeo, logo ele entende que você está interessado nesse conteúdo. Então, quando é enviado um vídeo, logo eles enviam esse vídeo para você. É desse jeito que funciona. Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está aqui baseado no capítulo 16 e 17 do primeiro livro dos reis. Amém? Então, dito isso, entraremos na nossa aula de hoje. Eu preciso aqui ler o primeiro versículo, que é o texto áureo desta lição, então partiremos direto para o corpo da nossa aula de hoje. Bem, o texto áureo está em Deuteronômio 7:9, que diz assim, Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, versículo 9. O assunto hoje é em cima do reinado de Acabe e do profeta Elias. Muito bem, o casamento de Acabe com Jezabel. O casamento de Acabe com Jezabel. Mas primeiro eu gostaria de falar aqui um pouco a respeito desse rei Acabe. Acabe, ele reinou, foi o 7º rei de Israel, do reino dividido. Ele reinou muito mal, ele é muito mal falado, considerado um dos piores reis de Israel, se não o pior. Porque ele foi um homem envolvido com a idolatria, ele esfriou com a questão de adorar o Deus de Israel, o único Deus. Ele tinha esta obrigação, ele tinha esta responsabilidade de administrar esse reinado, administrar Israel e com devoção, sabendo que essa nação é uma nação que foi constituída por Deus para ser uma nação piloto para as demais nações. Então ele fracassou nisso e ele piorou ainda a situação quando ele casou com a princesa filha de Etibaal, essa princesa lá da terra dos Sidônios, que levou ele a cometer erros terríveis. Muito bem, vamos. E o que falar do profeta Elias? O profeta Elias foi um homem que meio que enigmático. A Bíblia não fala muito sobre a sua origem, fala que ele era de Tisbe, ele surgiu, era uma figura meia estranha, digamos assim,
que para os dias atuais uma pessoa se vestir, se comportar como Elias, mas na verdade para tratar com a situação de Israel, como estava vivendo, e que com o próprio rei Acabe precisava de um rei, ou seja, de um profeta como Elias, assim com as suas características. Não dava para ser um profeta da corte, como costumava ser, mas um profeta de característica como o Elias. Então houve aí na história de Acabe 2 profetas que confrontaram diretamente com esse rei ímpio, né, o rei Acabe. Um foi Elias, o outro foi Micaías, aquele que tem uma história muito relevante na Bíblia a respeito, que foi o que profetizou a morte, né, de Acabe, que ele não voltaria com vida da guerra. Bem, a consequência das escolhas erradas, né? As consequências das escolhas erradas. Esse homem, Acabe, ele cometeu tantos erros. Ele tinha um coração frio, ele esfriou o coração para Deus. Ele se voltou aos erros, ele se voltou às coisas erradas. Ele era um homem orgulhoso e, para piorar a situação, ele escolheu casar-se com Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Era o costume desta nação de Sidom adorar deuses pagãos. Por exemplo, Jezabel, quando veio para Israel, ela tinha um costume, porque foi criada adorando a Baal e também a Azerá. Então a história bíblica conta 850 profetas, que tinha agrupado 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Profetas esses que se alimentavam na mesa de Jezabel. Eram profetas que eram comprados por Jezabel. Alimentar-se na mesa, na etimologia da palavra, traz a ideia, né, uma teologia apurada, traz a ideia de que comer quer dizer comprar, venda, traz a ideia de aliança, formar aliança. Então esses profetas, eles eram presos a Baal, ou seja, eram presos a Acabe e a Jezabel, porque eram comprados. Eles comiam na mesa de Jezabel. Era como se Jezabel estivesse dizendo assim para eles: vocês comem, vocês se alimentam, vocês têm uma paga pelo trabalho de vocês, mas vocês têm que falar tão somente aquilo que agrada a gente. Ou seja, eram profetas comprados, profetas falsos, não eram verdadeiros. Então ela trouxe isso para dentro de Israel, e como Acabe, ele era dominado por Jezabel, uma por gostar muito de Jezabel, e Jezabel, ela tinha o poder de persuasão, ela amarrou, ela como eu posso dizer, ela algemou o coração daquele homem a ponto dele se apegar também à idolatria, ou seja, ela mandava nele, ela dominava ele. Quem reinava na verdade era Jezabel, e ele estava como uma marionete. Porém, tinha liberdade para fazer o mal, para ser usado como uma peça para fazer as vontades de Jezabel. Então, para piorar a situação, ele casou com Jezabel, e ela forçou a ele estabelecer cultos a Baal e a Zerá dentro da casa de Israel. Aquela nação que foi constituída por Deus como uma nação piloto para modelar, para dar modelo às demais nações. Agora esta nação estava corrompida, ela estava dominada pela idolatria, o povo estava dividido, o povo não sabia o que fazer, porque quem mandava no país, quem governava, reinava no país, né, na nação, eles determinavam que deveriam adorar a Baal e a Zerá, aos Baalins, a toda espécie de deuses
pagãos. Bem, vamos lá. A rainha perversa, ela era terrível. Esta mulher, ela cometeu vários e terríveis coisas dentro da nação de Israel. Perceba que ela fez tantas coisas ruins, ela perseguiu, matou os profetas de Deus, destruiu muitos profetas, perseguiu a Elias. Ela encomendou, ela tramou, criou ali um fórum falso, comprou testemunhas falsas para testemunhar contra Nabote, para matar Nabote, tomar a vinha e dar simplesmente para o rei Acabe, para cumprir um capricho da ganância de Acabe. Só porque ele não suportava ver a linda vinha de Nabote que ficava à frente do palácio do rei. E outras coisas mais que esta mulher cometeu. Cometeu a prostituição, a feitiçaria, tudo isso foi promovido por Jezabel. Tudo isso acontecendo dentro da casa de Israel. Por isso, meu amado, aqui há um conselho, um parecer, um despertamento. Entenda como você conseguir entender, mas é importante que nós entendamos. É que devemos ter cuidado com as nossas alianças. É preciso ter muito cuidado com aquele em que nós estamos formando aliança com ele. Seja aliança de negócio, aliança de ministério, seja aliança matrimonial. Cuidado com quem você vai casar, cuidado com quem você está se aliançando, com quem você está se relacionando na esfera de aliança, se relacionando na esfera de aliança. Cuidado, porque isso pode te levar ou descambar para uma situação espiritual em decadência. Se nós assinalamos, encontramos um sinal de declínio na nossa espiritualidade, na nossa fé, sentimos frios, devemos buscar ao Senhor. Não devemos buscar ajuda, suporte, muleta em homem, em coisas desta natureza jamais, ainda mais em coisas duvidosas. A palavra de Deus, ela é quem vai nos dar suporte, vai dar-nos o levante. Nós vamos nos levantar, nós vamos nos erguer, mas tudo direcionado por aqui, pela palavra de Deus. E ela adverte para nós: cuidado com as nossas alianças. Já começamos aqui estudando a respeito das más alianças de Salomão, o que desencadeou tudo isso nas alianças que não eram para ser feitas, alianças que até proporcionavam paz, mas até quando? Isso depois traria um desconforto, uma tribulação na área espiritual, que foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Ele se desviar, apostatar-se da fé. Elias prevê a grande seca. Tudo isso aconteceu, irmãos. A intervenção divina, toda ação, ela tem uma reação. Perceba que a situação que aquele rei Acabe levou Israel a sofrer, a passar por aquilo, fez com que o profeta Elias fosse confrontar o rei e o reino a respeito das coisas de Deus, que Deus tinha programado para a nação de Israel. E Deus ordena uma seca por intermédio de Elias, uma seca que era por tempo indeterminado. E a gente sabe que aquilo durou 3 anos e 6 meses, aquela seca. Ele disse que, assim como ele estava falando, que não choveria até segundo a ordem que ele falaria, era uma ordem que Deus tinha dado a Elias anteriormente.
Tudo isso veio desencadear numa situação caótica para a nação de Israel por causa da desobediência, por causa do paganismo, por causa da imoralidade. Pense numa nação que ficou debaixo da imoralidade, de toda a perversidade, de tudo aquilo que agrava a santidade de Deus na vida do homem. Estava chovendo, estava enxurrando a nação de Israel com tudo isso. Perceba que Deus não estava satisfeito. Deus levanta o profeta Elias. Deus levanta o profeta Elias para confrontar esta situação. E ele vai confrontar, ele dá uma ordem, ele fala para o Acabe: levanta, convoca todo o Israel e leva lá no monte Carmelo, e leva também os profetas de Baal e também os de Azerá. E lá nós vamos fazer prova. Veremos, porque o Deus que responder com fogo, esse será o nosso Deus, o Deus de Israel, ou seja, o verdadeiro Deus. E assim fizeram. Isso foi um contentamento, isso foi uma boa fala diante do povo, porque o povo disseram: boa é esta palavra. Boa é esta palavra. Mas primeiro Elias chegou e enquadrou a nação de Israel. Quando viu o povo reunido, ele chegou já enquadrando eles. E disse assim o profeta: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, adore-o, mas se Baal é, adore-o. Mas até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então Elias vai e faz essa prova, e nós conhecemos a história. Os profetas de Baal, os profetas de Jezabel e de Acabe, esses profetas, eles se lanharam, se cortaram, fizeram todo tipo de ritual com as suas feitiçarias e nenhum respondeu com fogo. Mas, consertando o altar, Elias clamou: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e pediu prova para que esse povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo. Responde, Senhor, responde. E Deus desceu fogo, consumiu tudo que tinha naquele altar, o sacrifício lambeu a água, e o povo gritaram e declararam: só o Senhor é Deus. Então foi dado a palavra de ordem e que matasse todos os profetas de Baal. Só que a questão da falta de chuva, amados, isso também estava desencadeando um problema sobre a vida do próprio profeta. Mas Deus dá uma ordem para o profeta para que ele vá ao Querite, o rio Querite. E lá ele era alimentado pelos corvos, porque Deus sempre trará o refrigério e o cuidado, sempre cuidará dos seus fiéis, daqueles que obedecem a sua palavra, que obedecem os seus desígnios. E o Senhor cuidava de Elias durante o dia, levando alimento pela manhã e à tarde, meio-dia, à tarde, perto da noite, alimento, carne e pão, usando os garçons corvos para alimentar Elias. Ele bebeu a água do rio até que o rio veio a secar. E ele dá uma ordem interessante, dá uma ordem para que Elias vá a Sarepta, que é de Sidom. É isso que é curioso aqui. Preste bastante atenção, venha cá, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A crise estava instalada em Israel. O problema piorou por causa da situação de Jezabel casar-se com Acabe e trazer para eles um desconforto, uma confusão terrível por causa da idolatria e coisas desta natureza. Aí o que nós percebemos é que Jezabel, ela veio lá de Sidom, era da terra idólatra, e agora
Deus manda Elias ir para Sarepta, que é de Sidom, e foi lá que ele encontrou uma mulher, uma viúva, que alimentou ele por todo esse tempo até que viesse chuva. Mas se você me pergunta quem alimentou quem? Foi Elias que alimentou a viúva ou foi a viúva que alimentou Elias? Na verdade, meu amado, quando nós trocamos favor, quando nós somos recíproco no amor, quando nós somos recíproco nessa empatia, a bênção de Deus derrama sobre todos, tanto no que está dando. Na verdade, quando chega um tempo, não se sabe quem está dando ou quem está recebendo, porque a bênção já envolveu todo mundo. Então perceba que a bênção, a alimentação, o sustento de Elias, Deus proporcionou lá em Sarepta, em Sidom, na terra que adoravam outros deuses. Mas Deus encontrou o coração de uma viúva que primeiro fez alimento para Elias, e depois a consequência de tudo isso é que não faltou nem o azeite nem a farinha da panela. Na verdade, Deus cuida dos seus. Vamos manter a nossa fidelidade ao nosso Deus e nunca nos faltará aquilo que nós precisaremos, tanto para a nossa família, tanto para o nosso ministério, para a nossa vida pessoal e espiritual. Vamos poder ajudar outras pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Nós estamos aqui para servir. Elias prevê a grande seca, ele prevê a grande seca, ele fala, Deus fala no coração dele, e ele é vítima da sua própria profecia, mas o que mandou ele profetizar, o que mandou ele falar para que se cumprisse, foi o mesmo que trouxe a solução para ele. Você não vai perecer. É um castigo, é um modo de ensino, é uma pedagogia, para você ver o favor, a misericórdia de Deus é tão grande que ele estava dando uma chance, uma oportunidade para Acabe se arrepender, mas o indivíduo tinha um coração tão fechado por causa da decadência espiritual e o domínio da idolatria, da feitiçaria, do satanismo invadiu o coração de Acabe, que ele não amoleceu o coração diante da manifestação de Deus, na presença dele. Ele, assim, com tudo isso, ele não amoleceu o coração. Por isso o parecer é esse: cuidado com o declínio espiritual. Se você cuida, está de pé. Se você acha que está firme, cuide da sua fé para que não venha decair. Não faça aliança errada, não enverede por caminhos errados, para que você não entre em decadência espiritual. O encontro de Deus o encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido, petrificado, enrijecido, que não amoleceu diante das manifestações de Deus. Quando nós vamos a um culto, a uma de nossas reuniões, onde é claro a manifestação de Deus, o Espírito Santo, cura, libertação, pessoas sendo tocadas, pessoas vindo às lágrimas, pessoas sendo saradas a sua alma, pessoas se rendendo a Jesus, e eu não sinto nada, não sinto uma pitada de emoção, não sinto a presença de Deus, isso já é um sinal que eu estou entrando em decadência espiritual. Então fica aqui um alerta: cuidado, meu amado irmão. Reproduza isso na sua sala de aula, traga, implante, aplique essa mensagem ao coração dos alunos, para que eles possam estar se precavendo do declínio espiritual e possam se manter ou buscar cada vez mais a presença de Deus. A sequidão espiritual do rei, uma sequidão que a presença de Deus não molhou, não amoleceu. Ele já estava determinado à destruição por causa da aderência ao mal. Por causa da aliança mal feita com Jezabel, foi decretado morte a Jezabel, foi decretado morte a Acabe. Acabe morreu, e assim como foi profetizado, após a morte de Nabote,
aquilo caiu desagradável ao coração de Elias, e Elias sai e profetiza sobre a vida deles, dos dois, Acabe e Jezabel. Acabe morre, assim como foi falado, e Jezabel foi morta pelo rei Jeú. Quando ela sabia que era um momento decisivo para a destruição da vida dela, ela tenta induzir tanto os eunucos que estavam com ela, dizendo: vocês estavam achando que eles iam proteger ela. E quando chega Jeú na sua carruagem, ela tenta se insinuar para Jeú, ainda com a sua sensualidade, que já não era tão alguma coisa, porque já era de idade. Então Jeú fala para os eunucos: estão com ela ou comigo? E eles disseram: estamos contigo, rei Jeú. E jogou ela de cima da sacada, ela cai no chão morta. Mas Jeú não confiou, passa com o carro por cima dela, e ali ela não foi sepultada. A carne foi comida pelos cães, assim como foi profetizado pelo profeta de Deus. Meu amado, aqui nós encerramos a nossa aula, essa porção de hoje da lição 3. Deixando o alerta uma vez mais, porque eu preciso reprisar: não se permita entrar em decadência espiritual, mas busque a presença de Deus. Você é crente, você tem um entendimento de Deus, não entre em doutrina errada, não faça aliança errada, se mantenha de pé, guarde o seu coração íntegro, guarde o seu coração limpo para Deus, que seja todavia esteja alva as suas vestimentas espirituais e nunca falte o óleo da unção, o óleo que mantém o fogo aceso, a luz do entendimento espiritual aceso na sua mente, para que você não se permita desviar ou enfraquecer ou entrar em declínio espiritual. Deus abençoe e reproduza isso na sua sala de aula, e Deus abençoe a sua vida, e até a próxima, assim querendo Deus.